Olá, Pedro. Olá, Rita. Bem-vindo. Obrigado. Vamos então falar sobre este olhar da medicina chinesa, sobre uma questão muito atual, mas que eu penso que esta abordagem asiática, oriental, ainda não tem sido muito discutida em cima da mesa. Não tem sido muito falada aqui no Ocidente. Eu sou um preletor neste tema à escala internacional. Eu sou convidado a falar internacionalmente, tem muitos países do mundo, sobre este tema, justamente por ter uma abordagem única, uma abordagem exclusiva. Claro que é inspirada na medicina chinesa, mas é uma abordagem minha. Que foste criando ao longo dos anos. Ao longo dos anos. Aliás, é muito engraçada a minha história em relação à anorexia e bulimia, é disso que nós estamos a falar. Estamos a falar daquela doença que faz com que as raparigas emagreçam terrivelmente, a ponto de porem em risco a sua própria vida. Exatamente. Terrível. Eu lidei com esta doença pelo seu lado oposto, pelo contrário da doença. Como assim? Eu sou conhecido por tratar pessoas para emagrecer. E a dada altura comecei a ser procurado por raparigas anoréticas que queriam emagrecer. Circunstância, como é evidente, como pessoa razoável que sou, me vi na obrigação de as tratar em vez de as fazer emagrecer. Como é evidente. E procurar também a causa desta quase obsessão, se não obsessão mesmo, é uma clara obsessão, mental uma clara que as pessoas obsessão. criam, não é? Aliás, há aqui uma coisa que é muito engraçada, que eu acho que valia a pena ver, que é a diferença da abordagem entre a medicina chinesa e a medicina convencional. Exatamente. Porque a medicina convencional as pessoas já a sabem. A medicina convencional considera a anorexia, aliás, chama-lhe anorexia nervosa. Portanto, considera uma doença de caráter psicológico e exclusivamente psicológico, não material. Enquanto que a medicina chinesa considera que esta doença é orgânica, ou seja, que alterações orgânicas, a seguir nós explicaremos melhor, as pessoas vão perceber, obviamente, que fazem com que hajam alterações emocionais que depois fazem aquela alteração de comportamento. Sim, mas esta forma como a medicina chinesa, olha, tu falavas muito bem e dizias, Pedro, que há 20 anos que olhas para desta forma assim diferente, uma abordagem diferente, já nos vais explicar, para a anorexia e bulimia. De que forma então é que a medicina chinesa encara? Que transformações ocorrem? Que medo é este que existe também internamente? Bom, na verdade, estas raparigas têm um medo terrível de engordar. Têm tanto medo de engordar que criam uma reserva de segurança em relação a não ser obesas. Essa reserva de segurança é emagrecer a ponto de pôr a vida em risco. Estas raparigas correm risco de morrer. Muitas das que eu consultei, quando vieram à primeira consulta, estavam em risco de vida, eram só pele e osso, só se via mesmo pele e osso. Vê-se, há pessoas em que nós conseguimos ver um esqueleto desenhado por trás de uma pele. E são circunstâncias extremas. Um cenário terrível. Que estas raparigas conseguem não ter medo de morrer. Na prática, esta doença causa, em critérios de medicina chinesa, começa por um medo. O medo para a medicina chinesa é uma alteração da energia do rim. A seguir falaremos melhor porquê. E este medo é um medo de ser gorda e um medo de ser socialmente rejeitado. É um medo extremamente forte. A seguir, progride num sentido de uma obsessão. É uma obsessão de ser magra muito abaixo dos parâmetros normais. Estas raparigas emagrecem tanto, com uma reserva de segurança para não engordar, que vão perdendo os órgãos internos à custa dessa magreza. Depois, há aqui essa perda de energia, de peso, e esse não comer é um comportamento suicida, para todos os efeitos suicida. Pois estas raparigas preferem morrer do que correr o risco de engordar. Deste comportamento suicida tem uma desvantagem enorme em relação à abordagem da medicina convencional, que é impossível demovê-las pela palavra, é impossível convencê-las. Portanto, o raciocínio lógico não consegue de facto exatamente. E alterar para a medicina chinesa, essa alteração do raciocínio lógico, elas entram numa razão ilógica. Para a medicina chinesa é uma alteração da energia do coração, que nós podemos explorar melhor a seguir. Todos os órgãos completamente a serem São transformados. 5 órgãos que estão em causa. Isto começa pelo rim, do rim passa para o baço, do baço atinge o pulmão, e no pulmão é o comportamento suicida, é uma coisa engraçada. Em critérios de medicina ocidental é difícil de entender, mas para os chineses o pulmão tem um papel importante no espírito de sobrevivência. Uma pessoa tem um espírito de sobrevivência fragilizado, tem um comportamento suicida, sofre de uma falta de energia do pulmão, que se for aumentada, a pessoa deixa de ter comportamento suicida. Isto para qualquer tipo de comportamento suicida, não só para a anorexia. Entretanto, e depois esta perda da razão é uma alteração da energia do coração. O que é engraçado também é que a medicina convencional evoluiu, e ao evoluir converge para a medicina chinesa. Como é que ela evoluiu? Bom, recentemente, nos últimos 4, 5 anos, a medicina convencional também começou a dizer que isto é uma fobia. Ou seja, fobia é um medo, para todos os efeitos. E o que converge com o critério da medicina chinesa. Por outro lado, tem-se feito recentemente estudos cerebrais, estudos sobre imagiologia funcional do cérebro. Para ver a alteração do cérebro destas mulheres. Justamente durante a função.
E ou seja, em vez de se ver uma imagem fixa, parada, vê-se a imagem durante uma função, por exemplo, quando se come. E fez-se, por exemplo, há um estudo muito recente, há muitos estudos, mas há um muito recente, feito por uma equipa sueca, que data de há um ano, mais ou menos, que demonstrou não só que há um desvio do comportamento cerebral entre as pessoas normais e as pessoas com anorexia, mas também que há uma diferença entre os anoréticos e os bulímicos. Eu explico já de seguida o que é a diferença entre uma e a outra, mas as ambas aparecem com uma hiperatividade do lobo frontal, sim, mas nas anoréticas a zona atingida é maior e mais recuada, ou seja, isso viu-se na imagem, ou seja, há uma demonstração de uma causa orgânica. O que é que isso tem de interesse? Essa demonstração da causa orgânica vai de encontro ao pensamento chinês. A medicina chinesa, claro, que admite que as emoções são fabricadas pelo cérebro, mas pensa que essas emoções são fabricadas pelo cérebro à custa de substâncias que o organismo lhes dá. Já agora, se calhar interessa aqui fazer a distinção entre anorexia e bulimia, porque ela é rápida e simples. Na prática, estas duas doenças fazem com que as raparigas emagreçam demais e que ambas são causadas por esta fobia, este medo terrível de engordar. E não comem. As anoréticas não comem, pura e simplesmente. O bulímico, o bulímico come demais, tem fase em que não come de todo, come demais e depois vomita para induz o vómito para não ficar gordo, não ganhar peso, para emagrecer. Bom, voltando aqui à questão do medo e a ansiedade e delas derivarem do rim, este é o conceito que é mais fácil de entender para o Ocidente. Porquê? Ora bem, todos nós sabemos que a hormona do medo é a adrenalina, a ansiedade, medo, adrenalina. Acontece que a adrenalina é fabricada pela suprarrenal, que é uma glândula do tamanho de uma ervilha, que está em cima do rim. E que para a medicina chinesa é o yang do rim. Quando nós falamos de yin-yang, falamos de suprarrenal. Portanto, aqui torna-se muito mais fácil para as pessoas entenderem a fobia como uma parte da energia do rim. Mas é possível neste momento, e isso também é aquilo que nós queremos ouvir, que são as boas notícias. Neste momento a medicina chinesa consegue encontrar o contorno, a viragem, sabendo de facto que são estes 5 órgãos que estão em causa. Sim, evidentemente é preciso equilibrar estes 5 órgãos, mas eu parto de um princípio que é a base fundamental da minha terapêutica, que é servir de garante ao paciente em como não vai engordar. Ou seja, porque é que estas pacientes... Alterar então a função cerebral primeiro. Evidentemente, no que respeita a curar o doente, é preciso modificar as funções cerebrais que fazem com que o doente fique doente. E para isso é preciso modificar os órgãos que estão por trás do fabrico das substâncias que fazem com que o cérebro faça más emoções. Mas até lá é preciso tratar o doente, e é preciso que o doente queira ser tratado. A regra geral é a doente, é uma rapariga, a regra geral, e temos que fazer com e aquilo que é mais importante é ultrapassar esta necessidade que a paciente tem de ser exageradamente magra. E ela é exageradamente magra como forma de garantir que não é gorda. Então sim, e que está inserida na sociedade. Portanto, trata-se de um pensamento, lá está, orgânico, muito pessoal, e à volta também deste sentimento de falta de pertença. E a medicina chinesa consegue, por exemplo, com a acupuntura, a fitoterapia, ir ao encontro deste sentido. No final, o nosso objetivo é curar os doentes. E posso dizer que tenho conseguido curar a maioria das anoréticas que me têm procurado. E curar significa fazer com que as pessoas deixem de ter medo. A dada altura, o paciente deixa de ter medo de ser gordo e aí, nesse momento está curado. Porque existe uma transformação que a medicina chinesa consegue fazer nos seus organismos, Exatamente. No seu corpo. Essa transformação é feita por dentro, organicamente. Contudo, aquilo que é muito importante no meu entender e que é aquilo que faz a minha metodologia ser diferente das outras todas, é o facto de eu substituir a garantia que a paciente tem, que é o excesso de magreza, por uma garantia que eu lhe dou, que é garantir com que vou fazer com que ela seja magra sempre. Como assim? Trato-a para emagrecer se ela ultrapassar um certo peso. Quando eu recebo uma doente, imaginemos uma rapariga com 1,70 m e que pesa 37 kg. É uma coisa normal e frequente. Está em risco de vida, pode morrer. Normalmente, nestas circunstâncias, requer-se um internamento hospitalar. Eu consigo, regra geral, fazer um acordo com elas. Vou tentar perceber até que ponto é que ela se considera ainda magra. A maioria com 47 kg acha-se magra, com 1,70 m, 47 kg é uma pessoa muito magra. E elas têm consciência de que seriam magras nesse peso. Então fazemos um acordo. Vamos deixá-las chegar a esse peso, porque para salvaguarda da minha profissão eu não posso pôr em risco de vida. E a partir de 47 Se ela passar para cima dos 47, eu faço emagrecer e cumpro. Ora bem, isso permite-me o quê? Manter a paciente a ser tratada da doença base. Sim. E ao mesmo tempo fazer com que ela se sinta suficientemente confiante para estar disponível para isso mesmo. Justamente. Que as pessoas têm que ser tratadas. E a partir daquele peso, na prática o que nós procuramos é o peso mínimo em que não há risco de vida.
Muito bem. E é esse Isto peso feito... mínimo que nós acordamos com o doente. Esse acordo, no meu entender, é a pedra basilar da garantia de que o doente vai aderir à terapêutica. A partir desse momento eu consigo ganhar tempo para o tratar. Ele consegue ficar reequilibrado. A esmagadora maioria das pessoas, ao fim de 6 meses, já têm diferenças importantes na forma de estar em relação acabei agora de considerar curada uma das nossas doentes anoréticas que estamos a tratar há 8 meses. Foi ela própria a dizê-lo, estou curada. Boas notícias, Pedro. Terminamos da melhor forma esta nossa conversa. Muito obrigada por ter estado connosco. Tão bom saber que é possível dar a volta a este panorama. Muito obrigada. A medicina chinesa revela assim novas formas de olhar para determinados quadros clínicos e com resultados surpreendentes. Aproveite os conselhos desta abordagem.